Vamos agora, Raquel Landim, está aqui ao meu lado na bancada, ocupando o lugar que era do Caio. Nós vamos agora, então, conversar ao vivo com o ex-diretor do Banco Central, o economista José Júlio Sena. Em primeiro lugar, ao Sena, meu obrigado pela participação, meu boa noite, Sena. Nossa primeira pergunta, Raquel e minha, foi uma pancadaria, né? Dentro do esperado. Mas é pancada suficiente, Sena? Boa noite, William. Boa noite, Raquel. É muito difícil dizer se a pancada é suficiente ou não. O que é possível afirmar, eu diria, diante das circunstâncias, é o seguinte: os choques de preços, as pressões inflacionárias estão vindo dos mais variados lugares. Estão vindo do segmento manufatureiro, com os gargalos da oferta, tudo provocado lá pela pandemia que interrompeu e dificultou o suprimento de bens. Tem um desvio de demanda. As famílias no mundo inteiro, não é só no Brasil, deixaram de consumir certos serviços para absorver determinados bens físicos. Então, os produtos industriais estão subindo, os serviços começam a subir agora, com o início da reabertura da economia, os preços administrados estão subindo e, como o Banco Central aponta isso, ainda hoje, existe ainda a perspectiva muito ruim causada pela crise hídrica e agora pela outra questão climática, que são as geadas, o clima frio, que prejudica bens de alimentação. Então, as pressões são de todo lado. O Banco Central fez o que precisava fazer, no meu entender. Sena, você descreveu o cenário de pressões inflacionárias. Eu queria entender se o risco político e o risco fiscal também pesaram nessa decisão. Na medida que a gente entenda o risco fiscal, o risco político, como sendo algo capaz de prejudicar o andamento, a administração das contas públicas, eu diria que tem um peso, porque o balanço de risco é desfavorável. Balanço de risco é a expressão que o Banco Central usa para descrever para onde tem chance de ir a projeção de inflação, que é a base do regime de meta de inflação. Então, quando o balanço de risco é desfavorável e o Banco Central projeta a inflação num determinado patamar, o balanço de risco desfavorável quer dizer que ela pode ir mais para cima ainda. Isso seguramente tem a ver com essa possibilidade de o risco político, eleições do ano que vem e tudo mais, complicar ainda mais a questão fiscal. E a curto prazo, o problema fiscal está complicado com essa questão aí dos precatórios, do Bolsa Família que querem fazer, o governo quer fazer de uma forma mais ampla e aparentemente os recursos não são suficientes para fazer como o governo quer. Isso deixa uma preocupação no ar, sem dúvida alguma, e deve ter influenciado o Banco Central, sim. Sena, por último, ainda temos alguns segundos na nossa conversa. Você se arrisca a falar de 2022? O BC terá de continuar a subir os juros na sua avaliação? Olha, o processo inflacionário que a gente está vendo, William, ele é muito novo, pelo menos um componente dele. Alta de preços de commodities, problemas de energia, tudo isso a gente conhece bem, eu acho. Não quer dizer que seja fácil de administrar, mas agora essa confluência de problemas, os gargalos na produção, transporte marítimo internacional engargalado, os navios que não chegam nos portos, o suprimento está prejudicado. Junto com uma demanda que se desviou para bens físicos, a gente tem pressões inflacionárias que a gente não consegue prever. A gente não sabe aonde isso vai terminar. De que mecanismo eu posso lançar a mão para prever o futuro da inflação de bens industriais? Não tem como. Então, existe uma possibilidade, sim, das pressões inflacionárias continuarem pelo ano que vem e o Banco Central ser obrigado a continuar fazendo o que ele está fazendo.